Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Hoje eu e meu grupo, formado por Samuel, Eric, Léo Angotti, Eduardo, Gabriel Prado, Matheus Sena e Saul, que sou eu no caso, iremos falar sobre a filosofia contemporânea, revolução técnica e científica. Bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo e hoje eu vou falar um pouco sobre o Iluminismo. O Iluminismo é uma corrente de pensamento criada no século 17/18, utilizada principalmente por filósofos franceses, onde seu objetivo era principalmente no poder da razão e da liberdade de pensamento. Muitos desses filósofos franceses, eles decidiram visitar a Inglaterra, pois lá havia uma liberdade de expressão maior comparada ao da França. Nomes como Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire e John Locke são nomes de principais filósofos da época do Iluminismo na França e na Inglaterra. Liberdade de pensamento e progresso. 1. Crença na razão. Os filósofos iluministas acreditavam principalmente no poder da razão com base no progresso e na emancipação política, rebelião contra o autoritarismo. Rebelaram-se contra o autoritarismo vigente e voltaram-se contra o poder da igreja ou rei aristocrático. Formação do pensamento iluminista. Contribuíram para a formação do pensamento do iluminismo francês, que foi o alicerce para a Revolução Francesa de 1789. Bom dia, eu sou o Gustavo e eu vou falar de Immanuel Kant. A visão racionalista e empírica dele, ele achava que tanto os sentidos quanto a razão eram importantes para a experiência do mundo. O conceito de tempo e espaço dele explicava que o espaço e o tempo pertenciam à condição humana, sendo propriedades da consciência e não atributos do mundo físico. Então não era uma coisa que você podia enxergar ou tocar. Ele estava dentro de você, era um pensamento. E em terceiro, limites do conhecimento. Atentou para os limites do que o homem podia saber e para a importância da razão na percepção do mundo. Kierkegaard nasceu em Copenhague em 1813. Ele se opôs intensamente aos pensamentos de Hegel, o próximo filósofo a estudar, e diz que a filosofia da unidade dos românticos e o historicismo de Hegel tinham tirado do indivíduo a responsabilidade pela sua própria vida. Para Kierkegaard, mais importante do que a busca de uma verdade era a busca por verdades que são importantes para a vida de cada indivíduo. Ele dizia também que a verdade era subjetiva, não no sentido de que era totalmente diferente o que pensamos ou aquilo que acreditamos, mas que as verdades realmente importantes eram pessoais. Kierkegaard achava que havia 3 possibilidades diferentes de existência e as denominou de estágio estético, estágio ético e estágio religioso. Quem vive no estágio estético vive um momento e visa sempre o prazer. O estágio ético é marcado pela seriedade e por decisões consistentes, tomadas segundo os padrões morais. Quem vive no estágio religioso prefere a fé ao prazer estético e aos mandamentos da razão. Para Kierkegaard, o estágio religioso era o cristianismo. Hegel nasceu em 1770 em Stuttgart. Ele reuniu e desenvolveu quase todos os pensamentos surgidos entre os românticos. Hegel também empregou o conceito do espírito do mundo, mas atribuiu um sentido diferente do de outros românticos. Bom dia, que é o Gabriel Prado e eu vou estar apresentando sobre o Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Razão e espírito do mundo. Defendeu a ideia de que a verdade era subjetiva e contestou a possibilidade de haver uma verdade acima ou além da razão humana. Forças objetivas. Atribuiu a importância e as forças objetivas com a família e o Estado, considerando o indivíduo como parte orgânica de uma comunidade. Estágios do espírito do mundo. Mostrou que o espírito do mundo se manifesta em 3 estágios: razão subjetiva, razão objetiva e razão absoluta. Marx e materialismo. Primeiro, condições materiais de vida. Achava que as condições materiais de vida numa sociedade determinavam o pensamento e a consciência, sendo decisivas para a evolução da história. Em segundo, forças econômicas. Ele considerava as forças econômicas como principais responsáveis pela mudança em todos os setores e pelo rumo de curso da história.
Em terceiro, comunismo e lutas de classe. Deu grande impulso ao comunismo, atacando o sistema capitalista e prevendo a transição para uma sociedade sem classe. E aí, professor, aqui quem vos fala é o Eric. A gente vai falar mais coisas do Iluminismo, especificamente sobre a Revolução Francesa, que deu início em 1789. Que essa revolução ela se juntou com o Iluminismo, se juntou tão bem que até deu uma revolução. Por isso que as ideias da Revolução Francesa foram inspiradas nas ideias liberais do Iluminismo. Tanto que o Iluminismo, você já deve ter visto lá em cima, até já conhece, tem ideias mais liberais, mais soltas. E isso deu uma inspiração para os franceses se soltarem também, se revolucionarem. E seus principais pensadores são o Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Voltaire e o Jean-Jacques Rousseau. E falando um pouquinho mais aqui, o Iluminismo foi o alicerce, foi a marcha de entrada para essa Revolução Francesa, que não só se libertaram assim, mudou tudo, que foi um período de transformação política e social que ocorreu na França, e tudo isso pelo Iluminismo. Então, eu falei tudo o que eu tinha para falar, agora eu passo para o próximo. Bom dia, meu nome é Samuel e hoje eu vou continuar um pouco mais sobre o Iluminismo. O Iluminismo, ele teve seu legado, né? A sua marca histórica. E com o Iluminismo teve duas coisas que o caracterizaram bastante, que foi o pensamento racional e a emancipação política. A emancipação política inspirou movimentos políticos e sociais em busca de liberdade e igualdade. O pensamento racional contribui para a valorização da razão e do processo como a base para o desenvolvimento humano. Bom dia, eu sou o Léo e hoje eu vou falar sobre os impactos do Iluminismo na arte. Bom, eu vou começar falando sobre o que ele impactou na expressão artística. O Iluminismo, ele influenciou a arte, promovendo a expressão individual e a liberdade criativa. Houve também uma mudança para temas mais secularizados e racionalizados, com um foco na representação precisa da realidade. Na literatura iluminista, ele estimulou a produção literária que refletia as ideias de razão, liberdade e de progresso, e também a ciência e de crítica social, como os ensaios filosóficos. Na música, ele inspirou composições musicais que expressavam os valores e ideias do iluminismo, buscando expressar emoções e ideias de forma mais clara e acessível.